nós paramos lá no vídeo 1 mesmo. Nós começamos com 450 a.C., né? Lembra? A matéria, você pode dividir ela em pedaços cada vez menores e isso não tem fim, né? Aí no ano de 400, não, calma, essa divisão da matéria em pedaços cada vez menores tem fim sim, né? Leucipo e Demócrito, 400 a.C., átomo. Aí, 1808, experiência de Dalton, né? Que ele afirma que a matéria é feita de bolinhas, né? Os pedaços das coisas são feitas de bolinhas. Nós temos o menor pedaço de ouro, uma bolinha de ouro. O menor pedaço de oxigênio é uma bolinha de oxigênio, né? E essas bolinhas, elas são intransponíveis. Nada atravessa essas bolinhas. Nada atravessava essas bolinhas até 1895, quando William Conrad Roentgen descobriu os raios-x e mostrou então que isso que ele havia descoberto tinha capacidade de atravessar a matéria. E nós paramos em 1896. Quem surge em 1896? Bom, você já sabe, né? Esse senhor surgiu em 1986, quando eu digo surgiu, em ordem cronológica, né, de publicação das suas descobertas. Esse senhor é o Antônio, é Antoine Henri Becquerel. O Becquerel vai estar com você lá na radiologia, lá na frente, tá? Em outras atividades que não históricas. O que o Becquerel fez? O Becquerel descobriu, galera, a radioatividade, tá? Mas o engraçado é que ele não deu esse nome, radioatividade, tá? Não, ele tinha, na verdade, experimentos com minérios, pedras, né? Pedras. Era uma coisa de família, certo? Ele conseguiu fazer isso aqui, ó. O que é esse borrão aí, professor, que o Becquerel fez? Bom, na verdade o Becquerel, ele pegou uma pedra de urânio e percebeu que quando você aproximava uma pedra de urânio de um filme fotográfico, olha lá o filme fotográfico, né? A presença dessa pedra ficava registrada nesse filme fotográfico, bem como a mão, né, demonstrada pelo Roentgen, ficava registrada no filme fotográfico também. Só que diferente da radiação X, né, do raio-X, descoberto por Roentgen, essa radiação aqui ela vinha de uma pedra, não era um aparelho elétrico que produzia essa radiação, certo? E sim uma pedra, ok? Então era uma energia, era um raio que saía de uma pedra que se chamava urânio. E pronto, era isso. Foi isso que o Becquerel informou com a sua descoberta. E aí, cara, e aí surge essa daqui, ó, 1898. A Mary, cara. A Mary surge. Ela, mulher, né? Mary Curie, né? Mary Curie. Na verdade, esse não era o nome dela, sim, mas não era o primeiro nome dela. Ela teve outro nome, tá? Que eu nem me atrevo a falar, isso é polonês, certo? A Mary, cara, ela pegou esses trabalhos, essas ideias do Roentgen, essas ideias do Becquerel, e estudou em cima disso que estava acontecendo com a energia elétrica, principalmente com os minerais, como urânio, por exemplo, certo? A Mary Curie estudou essas pedras, esses minerais, e acabou descobrindo vários tipos de elementos, né? Um delas ela batizou como polônio, né? O polônio, que foi um elemento radioativo. Mas tá demais, isso tá demais. A Mary merece um vídeo só pra ela. Mulher merece, né? Muita coisa. Mas a Mary merece. Mas o que a Mary fez? Qual foi a experiência que a Mary fez para contribuir com essa nossa matéria e com essa linha de pensamento que a gente está vindo das coisas cada vez menores, certo? As coisas cada vez menores. Vamos lá. Bom, primeiro, a Mary, ela é casada com Pierre, tá? Pierre Curie, certo? Pierre Curie, olha só a estatística, tá? Morreu atropelado por uma carroça. Olha só, viu? O trânsito já era complicado lá em 1800, né? Imagina hoje em dia. Mas o Pierre, ele era engenheiro eletrônico, tá? Acho que ele deveria ter outras profissões, mas ele era engenheiro eletrônico também. E aí a Mary pediu para ele construir um equipamento. Um equipamento que, mais uma vez, eu vou fazer uma ilustração minha aqui, né?
O equipamento era mais ou menos assim. Ele tinha aquelas placas que tinham os mesmos princípios fluorescentes utilizados pelo Röntgen, certo? E essas placas eram ligadas à energia elétrica, a uma bateria. Uma bateria, lembra aquilo que a gente conversou? Naquela época era diferente a energia. Tá, e daí? E aí, professor? E aí? Bom, e aí que eu tinha a parte positiva da bateria e a parte negativa da bateria ligada a placas fluorescentes. Bom, lá na frente a gente vai estudar a lei de Dufay. Você já sabe a lei de Dufay, a gente nem precisa estudar a lei de Dufay. Sabe a lei de Dufay? Sabe? Você já falou. A lei de Dufay é aquela, os opostos se atraem. É ou não é? Que mentira, né? Vale para cargas elétricas, mas essa é a lei de Dufay. Os opostos se atraem. Quando fala de positivo e negativo, certo? Então você sabia que o negativo atrai o positivo e o positivo atrai o negativo. A gente vai estudar isso mais profundamente quando a gente for falar do tubo de raio-x. Mas o que a Mary fez aqui para o átomo? Não perde a linha, para o menor pedaço, menor porção, lembra? Bom, ela pegou aquela ideia do urânio lá, ó, do Becquerel, essa pedrinha que o Becquerel estudava, e o que ela fez com essa pedrinha, cara? Ela botou aqui, ó, ela botou a pedrinha no meio do equipamento dela, ó, que tinha energia elétrica positiva e energia elétrica negativa. O que ela percebeu, ó, que uma boa parte, quando ela colocou um material lá, ó, uma boa parte da placa do lado negativo começou a brilhar. E aí ela experimentou outros elementos radioativos que no futuro nós estudaremos ele. Calma, calma. Né? Aqui interessa pra gente a ordem do que ela está fazendo. O que ela fez? Ela pegou a pedrinha, colocou, tinha outras pedrinhas, ó, que faziam brilhar o lado positivo da maquininha que o PR tinha feito para ela. Certo? Bom, resumindo, assim, ó, como está nos livros, tinha uma caixinha de chumbo, tá? Chumbo, você sabe, para se proteger da radiação. Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Tá lá ela, ó. Ela que disse, chumbo segura isso aí, tá? Ó, então tinha uma caixinha de chumbo ali, e aí tinha aquela parte eletrônica, elétrica, eletrônica que o PR construiu. Uma placa positiva e uma placa negativa, certo? E aí o que a Mary fez? A Mary botava esses materiais, esses minérios lá dentro, né? Quando brilhava o lado negativo, significava que o que estava saindo dessa pedra aqui era uma coisa positiva, certo? O positivo vai para o lado do negativo. E quando a placa positiva brilhava, é porque o que estava saindo daqui, de dentro dessa pedra, era uma coisa negativa. E por isso ia para o lado do negativo, certo? Essas foram as experiências, uma das experiências que ela fez. E também ela disse que quando sai uma coisa negativa e quando sai uma coisa positiva, junto com elas também sai uma outra bem forte, mas sem carga, porque ela não é nem atraída pelo negativo e nem atraída pelo positivo. A gente vai estudar isso aqui, lá quando você chegar na parte de física nuclear, você vai estudar isso aqui. Agora, o que interessa pra gente saber da partezinha, do pedacinho do átomo que tem que estar no seu pensamento quando você olhar para tudo agora? O que você tem que pegar aqui? Que existem coisas que saem desses tais materiais radioativos que são atraídas por cargas positivas e são atraídas por cargas negativas. Ou seja, elas são positivas ou são negativas. Certo? Certo? Tá, e aí? O que mais que a Mary descobriu? Ó? A Mary descobriu como se proteger, aquilo que eu falei pra você, como se proteger dessas radiações. Foi a Mary. Só um parênteses aí, para lembrar da gente do chumbo, que você vai ver muito chumbo lá na frente. Certo? Então olha só, vamos respirar. 450 a.C. Pedacinhos pequenos, para sempre. 400, chega o átomo. 1808, tudo é bolinha. Né? 1995, opa, posso atravessar essas bolinhas aí com o meu raio-x, certo? 1896, tem uma pedra aqui que faz a mesma coisa que o teu raio-x, tá? Mesma coisa, só que diferente. A gente vai ver isso também. 1898, essas coisas são positivas, essas coisas são negativas, certo? Tá, e aí nós chegamos em 1911. E o que você sabe de 1911? Seu time de futebol já tinha nascido aqui? Não. Pois é. Sua avó já estava por aí, a minha avó estava quase por aí, cara. Olha só, 1911, mas o que mais além da minha avó aconteceu em 1911? Aconteceu em 1911. Esse senhor aí, ó.
Você sabe, você conhece esse senhor aí? É o Ernest. Já viu? Ernest vai acampar, Ernest vai pra cadeia. Tá? Não, mas não é esse Ernest que eu tô falando. Tô falando desse Ernest, o Ernest Rutherford, conhecido como Rutherford. O que o Rutherford fez para esses nossos pedacinhos que nós estamos filosofando aqui até agora? Ele pegou uma placa de ouro, cara. Uma placa e fez uma folha de ouro. Bem fininha. Bem fininha, bem fininha, bem fininha. Tá? E o que ele fez? Ele pegou aquela placa, né, que brilha, certo? E dobrou ela em volta da folha de ouro. Tá, e aí? Aí ele pegou o quê? Ó, bolinhas. Ele queria ver as bolinhas de ouro, do Dalton, certo? Ele pegou aqui, ó, o fluorescente que todo mundo usou até agora. E ele pegou o quê? Ele pegou o quê? Ele pegou uma caixinha com um elemento radioativo, cara. Sabe que elemento radioativo que estava ali? Sabe que elemento radioativo ali? O polônio. O polônio que foi descoberto pela Marie Curie. Olha só como as coisas estão tudo ligadas para você pensar. E a mulher é a mulher. A mulher que deu o chute. Vai, louco! Né? Então ela pegou o polônio. O polônio que emite radiação positiva. Certo? Que depois você vai estudar essa radiação aqui, você só pega que ela é positiva. Certo? Saía dali que é positiva. Aí é o seguinte, esse polônio que emite radiação positiva estava na caixinha. E aí o que ele fez? Ele abriu a caixinha. E isso também se fazia mais ou menos no escurinho, né? Para poder enxergar bem, né? Então olha só, o que ele percebeu? Ele percebeu um grande brilho na placa, pelo lado de dentro, aqui dá para ver o brilho da placa aqui, ó, causado pelaquela radiação que não era atraída por nada, na sua maior parte, né? Então brilhava muito aqui, ó, aqui no fundo, certo? Mas ele também percebeu o quê, ó? Que tinha uns brilhos que não eram bem na linha reta do furo da caixa, né? Brilhavam mais por aqui, ó. E mais, olha só o que ele observou, que tinha uns brilhos aqui, ó. Olha só, estava saindo uma energia positiva, que a Mary falou que era positiva, que depois vira radiação alfa, acalma, tá? Então saía essa energia daqui, ó, batia na folha de ouro e voltava para cá, ó. E a outra batia aqui e sofria um desvio. Pra gente ver isso como o Dalton falou. Como é que o Dalton falou, né? Lembra disso? Ó, o Dalton falou que tudo era bolinha. E aí Rutherford vai atrás dele. E é assim os cientistas, vai um atrás do outro. E essa é a sua linha de raciocínio. Vai pegando o que um foi fazendo. Ó, aí o Rutherford pegou as bolinhas, certo? E jogou aquela energia que a Mary tinha estudado lá, certo? E ele percebeu o quê? Que parte dessa energia atravessava, parte dessa energia desviava e passava, mas, né, dava termo técnico, de revesgueio, né? E aí sim, e o que mais? A radiação batia e voltava nas bolinhas do Dalton. Pô, tô na ideia do Dalton, certo? E aí o Rutherford para e pensa, não, pera aí, só uma coisa. Tá batendo e tá voltando. Ora, passa e dá uma desviada. Rutherford parou e pensou, então peraí, né? Atravessa, eu já sei que essa bolinha tem furo aí. Agora tá desviando, e aí? Aí o Rutherford pensou, bom, se tá desviando, é porque se eu tô jogando uma coisa positiva e ela tá desviando ou tá batendo e voltando, é porque ela tá batendo e voltando numa coisa positiva também, certo? Então, ó, e quando ela não bate ninguém? Quando ela não bate ninguém é porque ela não bate ninguém, é porque não tem nada ali. Não tem nada ali, certo? Aí de vez em quando ela desvia, quando ela passa perto, certo? Quando ela passa perto. Então ela consegue passar, é porque ela não pegou no positivo. Quando ela bate e volta, é porque ela acertou o positivo. Aí ela bateu e voltou, positivo com positivo. Pega o ímã lá da sua geladeira. Vai lá na geladeira, pega 2 ímãs e tenta virar eles assim, ó, positivo com positivo. Ah, vamos estudar isso aí, professor? Lá na frente, lá na frente. Agora eu tô só contando histórias, você tá só ouvindo aí e pegando essa ordem cronológica e pensando nos pedacinhos. Então, se aquela bolinha não dava para passar, dá sim. E se bate e volta nessa bolinha, porque tem coisa positiva lá nessa bolinha também. E uma coisa positiva bem grande, certo? Bem grande. E aí o Rutherford falou assim, ó, bah, como é que eu vou passar a minha ideia pra galera? Como é que a galera vai entender a minha ideia?
Aí ele disse assim, ó, pensem no Sol. Pensem no Sol. O Sol está lá. E o que tem girando em volta do Sol? Os planetas, certo? Os planetas. Bom, aí olha só, foi isso aqui que ele falou. Isso aqui, ó. A matéria, o átomo, na verdade, ele não é uma bolinha maciça que você não consegue atravessar. Ele é uma bolinha que tem um miolo, um núcleo, certo? Como se fosse o Sol. Em volta desse núcleo giram outras bolinhas que são os elétrons, que nós pulamos na... São os elétrons, certo? Que nós vamos ver fortemente daqui a pouco, com o tubo de raio-x. Mas então aqui no núcleo tem o quê? Positivo, foi só isso que ele falou. Depois ele fala lá que o átomo tem nêutrons, tem prótons, mas isso aqui não é agora, calma. É na ideia. A ideia é qual? A matéria é feita de bolinhas. Tem uma bolinha bem grande lá no meio, que é o Sol, e tem outras bolinhas girando em torno dessa grande, como os planetas, certo? E aí surge o átomo de Rutherford, olha só, um núcleo, que é um Sol. Ah, professor, mas o que tem lá no núcleo? Agora, deixa pra lá. Vamos na ordem, pedacinhos cada vez menores. Ó, pedacinho, na verdade tinha um pedacinho grande e pedacinhos pequenos que giram em torno desse núcleo. Mas isso aqui, assim como eu estou dizendo para vocês, não ficou bem explicado. Não ficou bem explicado. Né? Para explicar melhor, hoje nós temos microscópio eletrônicos, na época não tinha coisa tão boa. Né? Então hoje assim a gente consegue realmente ver essa iluminação através das experiências eles mesmos, né? O Rutherford, o Hans e o que eu não me atrevo a falar aqui também, eles hoje você consegue visualizar as experiências deles e ver realmente esse formato, né? Esse formato de bolinha da matéria com equipamentos mais sofisticados. Mas antes não. Antes de ter esse equipamento aqui, tinha que ser no convencimento, certo? No convencimento. E aí quem é que convenceu? Vem o Rutherford, que diz que tudo que era muito pequeno era como o que é muito grande, certo? Você pega o que é muito grande, o nosso planeta, onde ele gira, na nossa galáxia, e tem o Sol, e isso tudo é muito grande. Sim, e é igual ao pequeno. É igual ao pequeno. É assim que é a menor porção de matéria. Uma bola grande e bolas pequenas, como se fosse o nosso sistema solar. Esse foi o que o Rutherford falou. Mas aí vem o Bohr, certo? E o Bohr, e o que o Bohr faz, cara? Que experiência que tu acha que o Bohr fez? Vai pesquisar aí, tem um monte de coisa terrível que o Bohr fez. Terrível que eu digo no estado cognitivo, de entender. Mas assim, ó, sabe o que ele fez, cara? Sabe o que ele fez? Ó, trabalhou com cores. Ele trabalhou com cores. E com a ideia do Rutherford. A ideia do Rutherford é que tinha uma bola grande no meio, certo? Que ele chamou de núcleo, e elétrons girando em volta desse núcleo. Aí sabe o que o Bohr fez, cara? Botou fogo, né? Não, botou fogo é brincadeira. Mas você pode fazer em casa também, com fogo, sim, com cuidado. Você pode pegar, por exemplo, você já deve ter feito isso, ter pego um prego, certo? Um prego, e esquentado no fogão para furar um plástico. Se você nunca fez isso, você tem que fazer. Né? Quem é que nunca viu uma brasa no fogo? Né? Ela é vermelha, é laranja. Aliás, que cor é o fogo do gás de cozinha? É vermelho? Não, o gás de cozinha é azul. Né? Olha só, o gás de cozinha é azul. Maçarico, já viu o cara trabalhando com maçarico, mas o maçarico de fundamento é branco, é bem claro. E aí, e o fósforo, esquenta o prego lá, que cor ele fica? Vermelho. Você esquenta no azul lá, e aí se você esquentar mais ele vai ficar laranja. E se você esquentar muito, 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 ele fica amarelo. Então, o que é isso? O que é isso? É a matéria, o Bohr pensou, isso aí é a matéria. São aqueles elétrons que estão lá em volta do núcleo do Rutherford. São eles. Ele disse, ó, tem bolinhas girando em torno desse núcleo. Bolinhas girando em torno desse núcleo. Na verdade, não é uma única bolinha maciça. São várias pequenas bolinhas. Partes pequenas do átomo. Partes pequenas de um átomo. Olha um termo técnico que você tem que anotar aí.
partículas, partes pequenas. Então aquela bolinha como é que é o nome do coisa, aquele do cara, como é que é o nome dele, do Dalton, isso aí, o Dalton, ele disse que era uma bolinha, né, maciça. O Röntgen mostrou que não era. O Rutherford veio e falou que tinha um positivo bem grande que estava desviando aquela radiação que estava saindo da Mary lá. E aí, ó, tem um espaço aí cheio de elétrons. E aí o Bohr disse o quê? O Bohr disse, ó, são 7 níveis, que depois a gente vai ver isso aí, de elétrons girando em torno do núcleo. Girando em torno do núcleo. Esses são os elétrons, eles ficam girando como o planeta gira em torno do Sol. Essa é a ideia que você tem que pegar agora e pensar nisso para tudo que você olhar aí, por aí até então. E de onde é que vem a luz das cores que o Bohr estudou? Olha só, ele diz assim, não, quando você esquenta um material, você está esquentando em primeiro lugar os elétrons. E esses elétrons vão receber energia e vão se agitar. E vão bater uns nos outros, bater entre aspas. E vai acontecer mais ou menos o que acontece quando você começa a esfregar suas mãos. O que acontece com ela? Ela esquenta, certo? Ela esquenta. Então, quando esses elétrons recebem energia, eles começam a se mexer e começam a esquentar. E esse calor gera luz, a mesma luz que você vê quando você esquenta um prego lá no fogo. Essa luz vem da onde? Vem daqui. Professor, o que acontece na lâmpada? Isso aqui. Né? Você esquenta o modelo atômico de Born, que é o que a gente vai estudar bastante para entender como é que se faz raio-x. Raio-x vem da onde? Vem do aquecimento. Do aquecimento, quanto mais você aquece, mais elétrons. E aí é o seguinte, ó, materiais diferentes têm número de bolinhas diferentes. E menos elétrons, que são essas bolinhas, essas partículas, quando você tem menos, você tem uma cor diferente. Entendeu? Então, quando uma coisa esquenta, é uma quantidade de elétrons que ela tem ali, que suportam energia e começam a brilhar. Tem a ver com o material que está ali e com a quantidade de energia que você está fornecendo para essa matéria, e ela vai emitir luz. E aí o Bohr conseguiu dizer exatamente as energias que um átomo possui, certo? Claro que antes do Bohr, em 1913, teve algumas explicações básicas do Albert Einstein, como em 1905, como o efeito fotoelétrico, que é um tanto importante para os técnicos de radiologia, certo? Na formação da imagem, ok? Ok. E onde é que estão esses átomos? Esses átomos estão todos na tabela periódica, né? Os átomos pequenininhos estão aqui nessa primeira linha, os átomos maiores estão lá embaixo, né? Então, uma tabela periódica, para você que faz radiologia, é bom ter uma sempre por perto. Em algumas disciplinas, como eu falei, de física nuclear, você vai estudar elas de forma mais aprofundada. Mas aqui no começo é bom para você ir identificando alguns elementos químicos, certo? Então, resumindo, a matéria é mais ou menos assim. A gente imagina ela, né, para visualizar como uma bolinha no núcleo e bolinhas que giram em torno, como o hidrogênio. O hidrogênio número 1, ele tem uma bolinha. Você pega o oxigênio, são 8 bolinhas, certo? Então, quando você tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios, e um oxigênio, você tem o H2O, e são um monte de bolinhas misturadas e girando junto, certo? Essas ideias de bolinha é o que nós vamos utilizar para aprender o que é raio-x e como é que ele funciona, certo, pessoal? Com esse conceito de matéria. Matéria, né? Átomos, chutando a câmera agora, átomos formam moléculas, certo? Quando você mistura vários átomos. Aí você tem as células, né, formando tecidos, os tecidos formando os órgãos formando sistemas formando os indivíduos. Tudo isso parte da matéria inicial, que é o átomo, certo? Quando você for fazer uma radiografia, você vai estar jogando raio-x, que nós vamos ter que estudar o que é o raio-x, sobre os átomos. E a imagem é uma consequência de quando a radiação atravessa essas bolinhas, que a partir de hoje você vai ficar com elas na cabeça, o modelo atômico de Bohr, certo? Com a eletrosfera e os elétrons. Professor, o que tem no núcleo, professor? Na eletrosfera tem os elétrons, e nós vamos abraçar os elétrons nessa disciplina. E o núcleo, professor? O núcleo a gente estuda em física nuclear. Tá legal? É isso aí, pessoal. Esses são os 2 vídeos iniciais na nossa caminhada de física aplicada. Até mais.